Fala, mestres da hospitalidade, sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar os 7 passos para você fazer o seu restaurante funcionar mesmo sem a sua presença. Você acredita que é possível fazer o seu restaurante funcionar perfeitamente sem você estar lá? Realmente, no começo, no processo de adaptação, isso é um pouco mais complicado e é por isso que eu estou aqui. Então, papel e caneta na mão, que eu vou te passar todas as estratégias, as principais que você precisa para que esse seu sonho se realize. Porque eu tenho certeza que existe uma vida para você fora do restaurante. Você gostaria de socializar mais, de passar mais tempo com a família, de repente abrir outro restaurante, ter outros negócios, e você não consegue se desprender aí do seu negócio. Então vem comigo que a gente vai falar hoje como resolver aí essa situação. Você sabia que grande parte dos restaurantes, quando eles implementam processos para os negócios, eles conseguem otimizar em até 20% a produtividade? A gente pensar isso no decorrer de um mês, de um semestre, de um ano, é muita coisa. Então vamos entender como que a gente consegue fazer todas essas otimizações? Primeira dica aqui, gente. Papel e caneta na mão, já começa anotando, é fazer a divisão das áreas. Então você vai olhar para o seu restaurante como um grande negócio, mas como um organismo vivo. E divida ele por setores: bar, cozinha, estoque, o salão. Entenda que cada um ele funciona de forma independente, porque aí você vai ter um olhar clínico dentro de cada um desses setores para que a gente olhe, identifique quais são os pontos a melhorar, os principais problemas que ele está tendo ali e o que pode ser feito para resolver cada um desses problemas. Um exemplo bacana para trazer aqui é de um cliente meu daqui do interior de São Paulo. Ele não tinha essa consciência dentro do negócio. E quando a gente separou por setores, nós percebemos que ele tinha uma líder e ela tinha muitas responsabilidades ali dentro do negócio, enquanto outros colaboradores eles estavam sendo até meio que subutilizados. Então a gente elencou, escreveu a função de cada um, colocou cada um em setores específicos, né? E aí a gente conseguiu otimizar muito o trabalho e trazer muito mais eficiência para o negócio. Para que de repente dentro do seu negócio não tem alguém que está se dedicando demais pelo negócio e outras pessoas talvez estejam até fazendo o corpo mole ou achando que não tem conhecimento, que são incapazes de fazer determinadas coisas, é um ponto que vale a pena você dar uma atenção aí e olhar para todos os setores de forma individual, porque aí você consegue perceber essas questões. A segunda dica é, é para você identificar quem são as pessoas responsáveis dentro de cada setor. Por exemplo, lá dentro da cozinha, tem um chefe de cozinha? Legal. Caso não tenha, coloca um cozinheiro líder. Caso seja um restaurante grande, que tem um chefe, dois subchefes, cada um precisa ter a sua responsabilidade de forma muito clara, para que não aconteça de um jogar nas costas do outro alguma responsabilidade, alguma atividade, e no final das contas ninguém fazer. A clareza ela é muito importante. No salão, você tem um gerente ou de repente um maître, tem um líder responsável por tudo que possa vir a acontecer dentro do salão. Quando você entrega uma responsabilidade maior apenas para uma pessoa dentro daquele setor, você consegue tirar grande parte do peso das suas costas, de ficar o tempo todo preocupando com tudo. Você dá mais autonomia e aumenta muito a moral da sua equipe. Um exemplo de um cliente meu foi que quando ele começou a passar toda a responsabilidade para o gerente do salão,
fazer com que ele faça os treinamentos lá dos garçons, ele conduza, que ele seja o maestro, né, de quando o salão tá ali funcionando, deixar todas as mesas impecáveis e tudo mais. Esse dono de restaurante, ele conseguiu focar muito mais na parte estratégica do negócio, sem ter aquela necessidade de a todo momento que o salão está aberto, o restaurante está aberto, os clientes estão ali, ele tivesse aquela necessidade de estar ali no salão caso acontecesse alguma coisa. Então isso é importante, porque se o dono do negócio ele fica dentro do negócio e no operacional o tempo todo, ele deixa de ver coisas que são muito mais importantes do crescimento do negócio. Então, se você ainda é aquela pessoa que segura para delegar, tem medo, comece a delegar e você vai ver, seu time vai se desenvolver muito. É importante que a gente confie nas pessoas que trabalham com a gente, que a gente entregue responsabilidades para elas, até para que elas consigam se desenvolver ali dentro do trabalho. E muitas vezes a gente se surpreende, a gente acha que aquele funcionário de repente não tem o potencial, e quando a gente entrega essa responsabilidade, demonstra que nós confiamos no trabalho que eles estão fazendo, eles conseguem nos surpreender positivamente. A terceira dica é para você criar procedimentos e checklists. Você já separou o seu restaurante por setores. Dentro dos setores, você já colocou líderes. Só que cada um dos integrantes desses setores, os liderados, líderes também, eles têm diversas atividades para fazer no restaurante, desde a hora que o restaurante abre até o fechamento, desde o início do trabalho de cada colaborador até o momento em que eles vão embora, né? Então, todos essas atividades que são feitas, repetidas diariamente, é importante que elas estejam documentadas. O procedimento operacional padrão, né? É muito importante. Até para um momento, vamos supor que você troque de funcionário, demita alguém, contrate outra pessoa. Quando você já tem isso definido, até para você entregar para quem está entrando e para treinar esse novo colaborador, isso facilita muito. Porque desde os mínimos detalhes, cada um tem o seu jeitinho de fazer. Mas o ideal é que dentro do seu negócio tenha uma cultura, valores, jeito de pensar, jeito de processos feitos de uma única maneira. Isso é padronização. Então é bacana que todos os colaboradores eles façam da mesma forma. É ideal que a gente desenvolva esses procedimentos, identifique o que está legal, o que dá para melhorar. Isso a gente chama de ciclo de melhoria contínua, o que pode ser melhorado, né? E o que já é feito, que é bem feito, a gente mantém. Não pode ser esquecido. Quando a gente documenta, a gente evita esses esquecimentos. Teve um restaurante que eu trabalhei em Fortaleza, eles faziam todos os checklists. Checklist de abertura de cozinha, abertura de bar, do salão, de fechamento da cozinha, checklist para olhar a quantidade de cloro que estava tendo na água, tudo nos mínimos detalhes. E a partir do momento que isso foi implantado e aplicado 100%, isso melhorou drasticamente a satisfação do cliente. Sabe por quê? Porque o colaborador, quando ele faz um processo padronizado, que ele foi treinado para aquilo, ele torna muito mais eficiente. Chega um momento que ele está fazendo no automático, ele não precisa parar e pensar o como vai fazer. É item a item. Fez esse, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? De que forma que é feito? Quando acontece um incidente, por exemplo, um cliente quebrou uma taça lá no meio do salão. Muitas vezes não é colocado isso em treinamento, o que precisa fazer quando algum incidente como esse acontece. E quando é feito o treinamento, todos os colaboradores que estão ali envolvidos, eles já sabem o que precisa fazer. De repente, um vai pegar uma plaquinha para sinalizar, o outro vai pegar o material para recolher isso que quebrou,
outra pessoa vai evitar que alguém chegue perto, uma criança, vai olhar se alguém se machucou ali. Então, são pequenos detalhes, mas que trazem uma grande importância, uma grande valorização na entrega final do serviço do seu restaurante. Isso é que gera satisfação no cliente, né? Então, é muito importante que a gente pense sempre em todos os detalhes. Uma casa com todos os procedimentos bem feitos, com checklist, ela tira muitos problemas. E isso eu tenho convicção. Problemas são mitigados quando tem processos, quando tem treinamento desses processos para que eles sejam realizados, porque não adianta você criar todos os processos, colocar dentro de um arquivo e guardar. Aí só você está sabendo daquilo, isso não vai resolver. Treinamento precisa ser feito constantemente dentro do seu negócio. De preferência, cada líder do setor vai fazer com os seus liderados. E a gente consegue resolver muitos problemas. Inclusive, eu acho legal trazer aqui como exemplo, teve um restaurante que eu trabalhei, eu fiz alguns treinamentos específicos para a equipe do salão. E esses treinamentos fizeram com que os garçons e os comins, eles reduzissem drasticamente o tempo de serviço. E agora eles não precisam mais pensar qual é o próximo passo. De tanto repetir o mesmo formato ali, eles aceleram, já vai fazendo isso no automático. Isso melhora muito, principalmente, a satisfação dos clientes, que é tudo que a gente espera, né? Então, eu sempre recomendo, faça muito treinamento sempre aí dentro do seu restaurante. Você vai ver grandes resultados. E agora, a quinta dica é ensine sua equipe a ter inteligência emocional. É muito importante que você faça treinamentos de inteligência emocional e liderança aí dentro do seu negócio. Isso faz com que a sua equipe tenha mais autonomia e confiança na hora de resolver conflitos aí dentro do seu negócio. Nós precisamos acreditar no potencial dos colaboradores que estão conosco. Muitas vezes a gente pede para os colaboradores, qualquer problema que acontecer, venha falar comigo, não sei o quê. Nós estamos fazendo com que eles não se desenvolvam. Tem restaurante que eu dei workshop de treinamento de desenvolvimento de liderança e inteligência emocional, e o dono entendeu como que esse processo ele funciona e ele deixou os garçons resolver conflitos lá dentro do salão sem ter a necessidade de chamar um gerente, de chamar um sócio do restaurante, e fez com que essa entrega fosse muito mais rápida. Tem vezes que o cliente, ele acaba se alterando ali dentro, aquele garçom já não consegue mais resolver, ele pode chamar um outro colega que cuida das mesas ali ao lado, que está ali próximo, para resolver esse conflito entre eles mesmos, aquilo já é sanado. Sem ter que chamar outras pessoas. São coisas que quando os funcionários eles entendem qual que é o processo, agiliza muito. E principalmente, a gente consegue converter aquele problema gerando uma solução e fazendo o cliente sair dali satisfeito. Porque uma das coisas que mais deixa o cliente chateado é quando ele chama atenção para algum ponto que não foi resolvido, e aí uma pessoa passa para outra, que passa para outra, que não resolve, e aquele tempo de solução, quanto mais ele aumenta, mais esse problema aumenta. Se for um problema que se identificou e sanou rapidamente, dificilmente o cliente vai ficar muito chateado com aquilo. Foi sanado o problema. Chato é quando o cliente vai embora do restaurante e aquilo não foi resolvido. Ele vai insatisfeito. Talvez ele não volte mais. Talvez ele fale dessa situação para vários outros clientes. E aí vai virando problemas que a gente não consegue contornar. Você já está me seguindo aqui no meu canal? Você não está? Se inscreve, clica agora, dá um like, por favor, para que o YouTube, desculpa, perceba você está gostando desse conteúdo e entregue para muito mais donos de restaurante. Me siga também lá no Instagram, @DaniCavalli, eu estou também no TikTok.
Bom? Eu aguardo vocês. Agora, gente, a sexta dica, essa aqui eu amo de paixão, porque eu sei do resultado que ela dá. Além de você delegar, como a gente já falou anteriormente, é importante que você acompanhe e dê feedback. Então, por exemplo, você é dono do restaurante. Você colocou um líder no bar, um líder na cozinha, um líder no estoque e um líder no salão. Cada um vai ter os seus nomes, mas eu vou chamar de líder porque fica mais fácil. Você, enquanto dono de restaurante, então é importante que você dê também os feedbacks. Então você vai dar os feedbacks diretamente para os líderes do seu negócio e vai ensinar que eles deem feedback para todos os liderados dentro daquele setor. Por exemplo, você deu um feedback para o chefe de cozinha. Você vai ensinar ele qual que é o procedimento para dar esse feedback. Esse chefe de cozinha vai seguir esse mesmo padrão, essa mesma técnica, para dar o feedback para os cozinheiros, auxiliares de cozinha, enfim, todo mundo que é subordinado diretamente a ele. Além disso, é muito legal, eu tive uma experiência dentro de uma grande rede que eu trabalhei, e a gente fazia um briefing de abertura dentro do restaurante. Cada setor fazia o seu briefing de abertura antes de começar o trabalho. Então lá era dividido em 3 turnos. Quando a equipe da manhã chegava às 6 horas da manhã, nós tínhamos de 5 a 10 minutos para reunir todo o pessoal e fazer um briefing. Era muito rápido, muito objetivo. No começo, quando foi implantado, às vezes extrapolava um pouquinho esse tempo e as pessoas ainda não entendiam muito bem como que isso funcionava. Mas com o passar do tempo, passou a ser muito rápido. Porque o que é a ideia? É falar o que deu errado no dia anterior, discutir o porquê que aquilo deu errado, como sanar aquele problema. E quando você faz isso diariamente, acaba que você está tendo um pequeno treinamento, uma lembrança ali de todos os colaboradores do como não refazer aquilo novamente, como não cometer aquele mesmo erro. Né? Então a gente vai repetindo isso, chega um momento que o briefing ele é muito rapidinho, 5 minutinhos ele é mais do que o suficiente. Além disso, um líder ali ele pode dar uma palavra motivacional para dar uma ativada na galera e para que todo mundo comece a trabalhar muito bem naquele dia. E agora, a sétima e última dica é faça o máximo de automação que você conseguir dentro do seu restaurante. Coloque a tecnologia para trabalhar a favor de você. Teve um cliente aqui em São Paulo onde a gente implantou um sistema bem completo. Uma das coisas que tinha dentro do sistema, que ajudou bastante, é aquelas maquininhas de POS com a ajuda do KDS lá dentro da cozinha. Então, o que acontece na prática? O garçom, quando ele vai na mesa para fazer a venda e tirar o pedido, ele já coloca direto nessa maquininha. Essa maquininha ela encaminha automaticamente os produtos que são do bar para o bar e o que é da cozinha para a cozinha. Quando esse pedido dessa mesa chega lá dentro da cozinha, ele já chega com o horário e na ordem que ele precisa, que os pratos precisam ser soltados. Cada um tem um tempo diferente para soltar. Por exemplo, veio uma entrada principal, uma entrada e um prato principal. Cada um tem um tempo diferente. Então não tem mais aquela necessidade de ficar olhando pedido a pedido naquelas comandinhas pequenininhas que muitas vezes o chefe tem que pegar, olhar de perto, ver o que que é, ver se tem algum ajuste que o cliente pediu para fazer. Ele já vai ver através da TV de longe o que é necessário ser feito, qual é o tempo, e quando está se aproximando do tempo de soltar esse prato, ele passa a ficar amarelo, e se passar a extrapolar do tempo, ele fica em vermelho. Então, isso faz com que o pessoal lá dentro da cozinha acelere muito o processo e tenha clareza de quais são os próximos pratos que precisam ser feitos. Quando é uma cozinha muito grande, esses KDS eles podem ser inclusive separados por setor. Colocar um no setor onde faz a parte de frituras, as entradas, outro perto da grelha onde faz as carnes. Isso depende muito da sua estrutura, do tamanho da sua cozinha e as suas necessidades, mas facilita demais. Inclusive, a implantação desse tipo de sistema praticamente zera
os erros que acontecem entre garçom tirar pedido e o pedido sair lá de dentro da cozinha. Isso serve tanto para atendimento presencial como também para o delivery, porque a gente vê muitos erros acontecendo aí por falta de automatizações. Quando você automatiza, você consegue mitigar muito desses erros. E é isso aí, gente. Vamos lá para o fechamento dessa aula, um resumo do que a gente falou hoje. Então, a primeira coisa é você dividir o seu restaurante por áreas, delegar as responsabilidades, criar procedimentos, investir em treinamentos contínuos, isso é muito importante, desenvolver a inteligência emocional de toda a sua equipe, dar sempre feedback e utilizar a tecnologia a seu favor. Esses passos são fundamentais para que você consiga se desprender do seu negócio e conseguir ter aquela vida social que você tanto sonha. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no meu canal e até a próxima!